A madrugada estava silenciosa, mas a tensão no ar era palpável. O povo de Israel, cansado e marcado pela opressão, se aglomerava em suas casas, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. Era a 10ª praga, a última gota que transbordaria o copo da paciência de Faraó. A morte dos primogênitos não era apenas uma tragédia, era um clamor por liberdade, um grito que ecoava nas paredes do Egito. E naquele momento, o Faraó, tomado pelo desespero, decidiu que era hora de agir. Com um golpe de autoridade, ele ordenou que o povo de Israel partisse. Levem tudo o que têm e vão embora. Sua voz ressoou como um trovão na escuridão, e a ordem fez o coração do povo pulsar com a adrenalina da libertação. O que deveria ser um momento de júbilo, no entanto, estava cercado por uma pressa avassaladora. O povo apanhava as massas, ainda cruas, sem esperar que a levedura tivesse tempo para agir. Cada segundo contava, e a urgência da partida fazia com que até o pão fosse deixado para trás em sua forma mais primitiva. Eles estavam prontos para deixar a servidão, prontos para se libertar das correntes que os mantinham presos. Mas o caminho que Deus escolhera para eles não seria o mais fácil. Não. Ele tinha um plano em mente, um plano que glorificaria seu nome diante de todos os deuses do Egito, um plano que exigiria fé e coragem. Enquanto o povo se preparava para a travessia, Faraó, em sua arrogância, teve seu coração endurecido por Deus. Ele se arrependeu de ter deixado os israelitas partir. Como uma tempestade se formando no horizonte, ele reuniu seu exército, decidido a trazer de volta aqueles que ousaram se libertar. O barulho das carruagens e o trotar dos cavalos ecoavam nas ruas do Egito, um som que prometia perseguição e desespero. O povo de Israel, agora na beira do mar, olhou para trás e viu a nuvem de poeira levantada pelos egípcios. O medo os envolveu como uma névoa pesada. Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Era melhor termos ficado no Egito. As vozes de desespero e incredulidade se ergueram, mas Moisés, com sua fé inabalável, olhou para o céu e clamou por ajuda. Ele sabia que Deus não os abandonaria. E então o milagre aconteceu. Deus, em sua majestade, abriu o mar diante deles. As águas se separaram, formando um caminho seco, um caminho que parecia impossível. O povo, atônito, olhou para aquele espetáculo. Era uma oportunidade de escapar, de atravessar para a liberdade, mas a dúvida ainda pairava no ar. O que aconteceria se as águas se fechassem antes que todos pudessem passar? E se Faraó os alcançasse? Mas a fé começou a prevalecer. Um passo, depois outro. O povo começou a atravessar, cada um carregando suas esperanças e medos, mas também a certeza de que Deus estava com eles. Enquanto isso, Faraó e seu exército, cegos pela fúria, entraram no mar em perseguição. A cena era de uma beleza aterradora. Os egípcios, confiantes em sua força, avançavam pelas águas, mas não sabiam que estavam caminhando para a sua própria destruição. Deus, em sua soberania, fez com que as águas se fechassem sobre eles. O mar se agitou, e a fúria da natureza se voltou contra aqueles que se opuseram ao plano divino. Não sobrou um só egípcio vivo. O exército que havia oprimido o povo de Israel estava agora submerso, e a vitória de Deus era clara. A travessia do mar não foi apenas uma fuga, foi um ato de fé, um momento em que Deus mostrou ao povo de Israel que ele era seu protetor, seu libertador. Mesmo quando a dúvida ameaçava dominá-los, mesmo quando a morte parecia certa, Deus revelou sua glória. Ele mostrou que mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança. O povo de Israel, que antes duvidava, agora tinha um testemunho vivo do poder de Deus. Eles aprenderam que a perseverança traz recompensas, que a fé, mesmo em meio ao caos, pode mover montanhas. E assim, ao olharem para trás, para o mar que havia engolido seus opressores, eles entenderam que não estavam apenas livres do Egito, mas também livres do medo, da idolatria e da opressão. Deus havia se revelado como o único Deus verdadeiro, aquele que não apenas escuta, mas age em favor de seu povo. A travessia do mar não era apenas um evento histórico, era um marco na jornada espiritual de um povo que aprenderia a confiar em Deus. Através daquela experiência, o povo de Israel viu que Deus tinha um plano perfeito, mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando. E assim como eles, muitas vezes nos encontramos em situações que parecem sem saída.
enfrentando desafios que nos fazem questionar. Mas a história da travessia do mar nos ensina que mesmo nas horas mais sombrias, quando tudo parece perdido, Deus está presente. Ele é o Deus que abre mares, que transforma a dor em libertação, que traz esperança onde não há. E acima de tudo, Ele nos lembra que a maior recompensa, a verdadeira liberdade, já foi conquistada por Cristo na cruz. O que nos resta é confiar, perseverar e acreditar que, assim como o povo de Israel, podemos experimentar a salvação e a graça de Deus em nossas vidas.